Paz e graça. Que o amor de Deus, o Pai, na pessoa do seu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa estar com cada um de vós. Vamos esquadrilhar a palavra e falar da criação, da personalidade do Pai e do Filho. Isaías 28:13. A palavra do Senhor é mandamento sobre mandamento, mandamento mais mandamento, regra sobre regra, um pouquinho ali e um pouquinho aqui. Quantos seres pessoais colaboraram em toda a criação? Em Gênesis 1, diz: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Essa versão, Almeida Revista e Corrigida. Se nós formos para a Bíblia do Pelegrino, lá diz: no princípio Deus criou os céus e a terra era um caos uniforme, e o alento de Deus se movia sobre a superfície das águas. Se nós buscarmos a Bíblia Pastoral Católica, diz: no princípio Deus criou os céus e a terra era um caos vazio, e o vento de Deus se movia sobre a superfície das águas. Se nós buscarmos a Bíblia de Jerusalém, diz: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o sopro de Deus se movia sobre a superfície das águas. No Salmo 139, onde nos mostra a onipotência e onisciência divina, o salmista Davi diz: Javé, tu me sondas e conhece-me, conhece o meu sentar e o meu levantar. De longe penetras o meu pensamento, examina o meu andar e o meu deitar. Meus caminhos todos são familiares a ti. A palavra ainda não me chegou à língua, e tu, Javé, já conheces inteiro. Tu me envolves por trás e pela frente, sobre mim põe a tua mão. É um saber maravilhoso e me ultrapassa. Tão alto não posso atingi-lo. Para onde ir longe do teu sopro? Ou para onde fugir longe da tua presença? Logo, para Davi, nessa versão aqui na tradução, o sopro do Senhor é a própria presença do Senhor. Mas nessa versão aqui diz: para onde fugir longe do teu espírito, para onde fugir longe da tua presença. Já na Bíblia do Pelegrino, o mesmo salmo diz: para onde fugir longe do teu alento, para onde fugir longe da tua face. Logo, o Espírito do Senhor não é uma terceira pessoa de uma suposta trindade, mas a própria presença e manifestação divina de Deus. Não se pode fugir da sua onisciência, onipresença e onipotência. O profeta Jeremias já disse, em Jeremias 23:23, sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor? Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor dos Exércitos, não também Deus de longe? Esconder-se-á alguém esconderijos de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Ainda no livro de Amós 9:1, vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e disse: fere-me o capitel, estremeça os ombrais, e fazer tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Eu os matarei à espada até o último deles. O que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar dentre eles se salvará. Ainda que cave até o inferno, a minha mão os tirará dali. Se subir ao céu, dali farei descer. Se esconderem no cume do Carmelo, buscá-lo-ei dali. Os tirarei. Se ocultarem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ele as morderá. Se forem para o cativeiro diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada para que os mate. Eu porei os meus olhos sobre eles para o mal, não para o bem. Então, não se pode fugir da onipotência e onisciência divina, mas do próprio Pai, o próprio Deus. Isaías 66:1
Os céus é o meu trono, diz o Senhor. A terra é os cabelos dos meus pés. Que casa me edificarás para mim? Qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas as coisas. Minha mão fez todas as coisas. Foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre abatido de espírito, que treme diante da minha palavra. Minhas mãos fez todas as coisas. Os dedos de Deus. Salmo 8:3. Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste. Quem é o homem mortal para que tu lembres deles, e o filho do homem para que tu visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, de glória e honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos ou dos teus dedos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Note, Deus dá o domínio a Adão de todas as obras que ele fez dos seus dedos e com as suas mãos, mostrando a magnitude do poder criador de Javé, de Jeová. Mas por meio de quem e por quem o Pai operou em toda a criação? Provérbio 30, verso 4 diz: quem subiu ao céu de lá desceu, quem pegou o vento sobre os seus punhos, quem amarrou as águas sobre a sua roupa, quem estabeleceu todos os termos da terra. Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Dizei-me, se é que tu sabes. João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada que foi feito se fez. Então, o Pai operou todas as coisas por meio do Verbo. Na realidade, quantas pessoas colaboraram em toda a criação? Fomos mais além. O próprio Jesus diz isso lá em João 5, 16 e 17. Por essa causa, os judeus perseguiram Jesus quando ele curou o coxo, procuraram matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Ele diz algo interessante, 5,17, meu Pai trabalha até agora, e até agora eu trabalho também. Entretanto, que ele se intitula apenas Ele e o Pai, trabalhando e colaborando em todas as obras da criação. Qual é o único ser em todo o universo que é a expressão exata do Pai? O único ser em todo o universo que foi por meio desse ser que o Pai operou em toda a criação. O único ser em todo o universo que é herdeiro de tudo, porque esse mesmo Pai, Cristo diz, João 5:37, o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim, vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. E a sua palavra não permanece em mim, porque naquele que Ele enviou, que era o Verbo, não credes em vós. O único ser que é a expressão exata do Pai. Não é à toa que o próprio Verbo diz em João 14:7, se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Mais uma vez, Cristo não cita outro ser pessoal além do Pai. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, é que nos basta. Disse Jesus, estou há tanto tempo convosco, Filipe, não crê que eu estou no Pai, o Pai estar em mim? Quem vê a mim, vê o Pai. Cristo se titula ser, o único ser em todo o universo que é a expressão exata do Pai. E o único caminho para se chegar a Ele, O único meio, a única forma. Eu sou o caminho, verdade e a vida. Caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Interessante que ele pede também que os discípulos depositem as suas esperanças apenas em um. Apenas nele e em seu Pai. João 1:3. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito. Vou-vos preparar lugar e voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para onde estiver, estejais vós também.
Ele pede que cada um de nós depositamos nossas esperanças nele e no Pai. Não em outro ser, fora ele e o Pai. Mas em Hebreus, Paulo exalta a criação, mostra por meio de quem o Pai operou em toda a criação, mostra ali que só existe um ser no universo que é a expressão exata do Pai, e que só existe um ser que é herdeiro de tudo que ele criou junto com seu Pai, Hebreus. Havendo Deus, Hebreus 1 a 3, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos nossos pais, pelos antigos profetas, nesses últimos dias nos tem falado por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por meio do qual também fez o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória, a expressão exata da sua substância, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Que só existe um herdeiro, um só ser que é a expressão exata do Pai, e foi por meio desse ser que o Pai operou em toda a criação. Isso está em harmonia com aquilo que Cristo fala em Colossenses 1:15. Mais uma vez, Paulo exalta aqui a criação. Colossenses 1:12. Quem nos salvou das trevas desse mundo? Por meio de quem o Pai nos salva? Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança do Santo da Luz. Na luz, Ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quem é o primogênito de toda a criação e a imagem de Deus invisível? Cristo, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas subsistem por meio dele. Então Paulo volta a dar ênfase aqui que tudo foi criado por meio de por meio de Cristo. Aí Paulo diz, 1:19, porque foi do agrado do Pai que toda plenitude nele habitasse. Apenas em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não em outro ser pessoal fora Cristo, né? Aliás, o Pai assim o quis, que toda a plenitude da divindade habitasse apenas em seu Filho, além do próprio Pai, que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É à toa que ele diz lá em João 17:5, antes de se entregar pelos nossos pecados, ele diz, Pai, glorifica teu Filho com aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. João 17:5. Mostrando e dando ênfase ali que ele compartilhava glórias apenas com o seu Pai. Mas aqui Cristo é o único ser, pelo meio do qual o Pai operou em toda a criação, mais uma vez é o único ser que subsistia em forma de Deus. Assim como ele torna a dizer isso em Filipenses, mais para trás, onde Cristo, vindo à plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, Deus envia seu Filho nascido de mulher. Ao vir aqui, ele abriu mão da sua glória e da sua plenitude para andar aqui em carne humana. E diz assim, que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Ao ele ser obediente até a morte de cruz, se humilhar, tomando a forma de servo, de homem, o que é que Deus fez, o seu Pai? Pelo que Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de um só, que é Jesus Cristo, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória do Pai, de Deus Pai. No fim, todo joelho vai se dobrar diante de Cristo para a glória e apenas para um ser pessoal, Pai. Que nos mostra que Cristo é um ser que coexistia na forma de Deus, né? Ou seja, era igual a Deus, né? Em todos os aspectos,
deixa eu ver, que tinha a forma de Deus, sendo em forma de Deus. Mas por que ele tinha a forma de Deus? Por ser filho de Deus. Colossenses 1,19, foi do agrado do Pai que toda a plenitude da divindade nele habitasse. Lá em João 5,18 ele diz, porque ele é igual ao Pai. Por ele dizer que era filho de Deus, causava ódio e revolta aos judeus. João 5,18. Por isso mais procuraram matá-lo, porque não só profanava o sábado, mas dizia que Deus era o seu Pai. Ao dizer que o Deus dos judeus era o seu Pai, João 5,18, tornava-se Cristo igual a Deus. E o que torna Jesus Cristo igual a Deus? João 5,26 ele diz, assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu ao Filho ter vida em si mesmo. Os únicos seres em todo o universo que têm vida em si mesmo é Jesus Cristo e o Pai. O resto de toda a vida, todos os seres esperam apenas nesses dois para viver. Todos esperam em Cristo apenas para viver. E no seu Pai. Como diz o salmista Davi, no Salmo 104. Todos esperam em ti. Salmo de Davi. Todos esperam em ti. Quem vi, todos esperam em ti, que lhe dê sustento em seu tempo oportuno. Todos. Dando-lhe tu, eles recolhem. Abre a tua mão, enche-se de bens. Se esconde o teu rosto, ficam perturbados. Se lhe tira a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Se envias o teu Espírito, aqui o Espírito é maiúsculo, se envia o teu Espírito, Almeida Revista e Corrigida, se envias o teu Espírito, são criados, assim renova a face da terra. Glória do Senhor seja para todo sempre. Mas aqui na Bíblia King James atualizada diz, todos esperam em ti, que lhe dê o alento no devido tempo. Tu lhe dás e eles recolhem. Abre a mão e eles se fartam de bens. Esconda a tua face, eles se perturbam. Se retira o teu alento. Alento, aí já não traduz respiração, traduz alento. Perecem e voltam ao pó. Quando envias o teu fôlego, em vez de espírito é fôlego aqui. Quando envias o teu fôlego, eles são criados, assim renova a face da terra. Mas aqui diz, quando envias o teu Espírito, são criados, assim renova a face da terra. Como é que Deus renova a face da terra? Quando nasce um ser vivente, né? Já vem com o Espírito do Senhor, o fôlego, o Espírito. Aqui traduz Espírito, aqui traduz fôlego. Aqui diz, nessa versão, Salmo 33, verso 6, pela palavra do Senhor foram feitos os céus, todo o seu exército dele, pelo Espírito da sua boca. Aqui diz Espírito da sua boca. Nessa versão aqui, Bíblia King James atualizada diz, pela palavra do Senhor, pela palavra de Javé foram feitos os céus, todo o seu exército dele, pelo sopro da sua boca. Em Jó 26, diz algo interessante. Jó 26, 12 a 13. As colunas do céu se abalam, ficam atônitas perante a sua repreensão. Fende o mar mediante a expressão do seu poder, com sua sabedoria despedaça Raabe, o monstro dos mares. Com seu sopro, os céus ficaram límpidos. Com seu sopro, os céus ficaram límpidos. Com seu sopro, os céus ficaram límpidos. E com um toque da sua mão, fere a poderosa veloz serpente. Mas aqui, na Almeida Revista e Corrigida, diz, as colunas dos céus tremem e se espantam na sua ameaça. Com a sua força fende o mar. Com seu entendimento abate a sua soberba. Pelo seu espírito armou os céus, e sua mão formou a serpente Eros Cadiça.
Pelo seu espírito arnou os céus. Mas aqui diz, pelo seu sopro os céus ficaram límpidos. Logo essa palavra, né? Espírito, vento, sopro, respiração, ar, hálito, né? É os anjos. Hebreus 1,7, Hebreus 1,14. A respeito dos anjos, não são todos eles espíritos ministradores que têm colaborado com aqueles que vão herdar a salvação? Pode ser eu, pode ser você, pode ser Daniel, pode ser Nabucodonosor. Daniel 7,15 e Daniel 7,2. Daniel 2, perdão. No segundo ano do governo do rei Nabucodonosor, teve sonhos e lhe perturbou sobremaneira o seu espírito. Ficou tão aflito que já não podia mais conciliar o sono. Quem é o espírito de Nabucodonosor? Era quem? Seria o próprio Nabucodonosor? Sim. Daniel 7,15. Com as visões de Deus, o que aconteceu com Daniel? Eu, Daniel, fiquei sobremodo perturbado em meu espírito, porquanto as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Também é o profeta Isaías. Isaías 26. Livro do profeta Isaías, Isaías 26. Isaías 26, 8. Andando pelo caminho dos teus juízos e mandamentos, esperamos em ti, ó Eterno. O teu nome e a tua lembrança são o desejo do nosso coração. A minha alma suspira por ti de noite. Sim, no meu íntimo, o meu espírito te busca. Pois quando teus julgamentos se manifestam na terra, os habitantes do mundo aprendem o que é justiça. Quem seria o espírito de Isaías? Seria algo diferente de Isaías? Não. Também é o espírito de Paulo, em Atos 17 e 16. Em Atos 17 e 16, Paulo, quando chega na província de Atena, o espírito de Paulo fica revoltado, vendo a cidade entregue à idolatria. Nessa versão, Almeida, revista e corrigida. Atos 17 e 16. Quando Paulo chega em Atena, vê a cidade repleta da idolatria e seu espírito se revolta dentro de si, em si mesmo. Mas aqui diz o coração. Então essa palavra se aplica a isso, né? Espírito, sopro, vento, respiração, ar, hálito, né? O poder vivificante, o Espírito de Cristo que está em Cristo. Lá em João 20, 17 a 21, o Senhor ressuscita e diz a Maria, não me detém. João 20, 17 a 21. Vai dizer a meus irmãos que eu subo para meu Pai, que é o vosso Pai, e vou para meu Deus, que é o vosso Deus. Acendeu os céus, recebeu todo o poder, toda a autoridade e distribuiu o seu Espírito, seu poder, sua vida, a vida da sua própria vida. Pai esteja convosco, João 20 e 21. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Dito isso, recebeu o Espírito Santo. O sopro do Santo. O Espírito é santo, porque Jesus Cristo é santo. Porque o Espírito é santo, porque Javé é santo. Logo, é o Espírito do Santo, o Espírito Santo. O poder vivificante de Cristo, aquilo que ele prometeu, enviou aos seus discípulos. A promessa que ele fez em Lucas 24, 45 a 49, ele diz algo interessante. Então abriu o entendimento para quem compreendesse as Escrituras. Disse-lhe, assim está escrito, assim convinha que Cristo padecesse ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome, no nome de Cristo, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E disse essas coisas, vós sois testemunhas. Eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Então os discípulos só saíram a evangelizar quando recebeu a promessa do Pai. Que promessa? Ele prometeu
João, Atos 1:4. Mais uma vez ele volta a dar ênfase a isso. Estando eles com eles determinando-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. E disse-lhe, que de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude ou poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, até Samaria, e Samaria até os confins da terra. Mas quando o Senhor poderia cumprir essa promessa aos seus discípulos? Atos 2, 33 e 32. Ele tem que primeiro fazer o quê? Morrer. Se entregar pelos nossos pecados. Ascender aos céus. Ser revestida da plenitude da divindade. Plenitude da divindade esta que ele compartilhava apenas com o seu Pai. João 17:5. Pai, glorifica teu Filho com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E distribuir aquilo que ele recebeu do Pai. Atos 2:32. Deus ressuscitou a esse Jesus, de que todos nós somos testemunhas, de sorte que é exaltado pela destra de Deus, tendo recebido o que do Pai? A promessa do Espírito Santo. Derramou isto que vós agora vedes e ouvides. Então ele recebeu, todo o poder foi entregue a ele, foi glorificado e distribuiu aquilo que ele recebeu de volta, né? Distribuindo, derramando o Espírito Santo, né? Lá em João 20:21, ele diz assim, a paz esteja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Dito isso, assoprou sobre eles, recebeu o Espírito Santo, a vida da sua própria vida. Mas com o único ser em todo o universo, quem tem vida em si mesmo, os últimos seres, João 5:26, assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu o Filho ter vida em si mesmo. Entre os concílios celestes, entre a intimidade entre o Pai e o Filho, cabe outro ser pessoal nesses concílios? Não. Mateus 11:26-27. Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios, aos instruídos, e revelasse aos pequeninos e humildes. Sim, Pai, sim, porque foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho no seu Pai, ninguém conhece o Pai no seu Filho, a quem o Filho quiser revelar. Mateus 23:8. Só existe um só mestre e um só Pai. Vós, porém, não quereis ser chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chamai vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o que está nos céus. Nem vos chamais mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. E o que si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que se exalta será o que si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Então, um só mestre e um só Pai. Isso está em harmonia lá em Apocalipse, né? 7. Quem quem haverá de pastorear, né? O grande rebanho no final? Os remidos vão estar diante da sombra de quem? E vai haver quem é o pastor que vai estar no meio dos remidos? E os remidos vão estar sob a sombra de que Deus? Apocalipse 7:15. Por isso estão diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite, no seu tempo. Aquele que está sentado sob o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles,
porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. Um só pastor, que é Cristo, e um só Deus, o Pai. Todos os remidos vão atribuir a salvação a quantas pessoas? Apocalipse 7 e 10. E clamavam com grande voz, dizendo: a salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Que promessa o verbo faz àquele que vencer? E aquele que vencer vai dividir o trono com quem? Apocalipse 3, 20 e 21. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem está no trono? Pai e Filho. A Santa Cidade será iluminada por quem? 21 e 22 de Apocalipse. Nela não vi tempo, porque o Deus... Nela não vi tempo, porque seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita de sol de lua. A cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro será a sua lâmpada. De onde flui o rio da água da vida? 22:1. Mostrou um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Os salvos vão contemplar a face de quem? Ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão seu rosto. Na sua testa estará o seu nome. Qual foi a visão de João em Apocalipse 14? Olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, com ele os 144.000, que em sua testa tinha escrito o nome de seu pai. Nome dele e de seu pai. Tem versões que diz apenas o nome do pai. E ouviu a voz do céu, uma voz de muitas águas, uma voz de um grande trovão, a voz de arpistas que tocavam a harpa, e cantavam o cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais, diante dos anciãos. Ninguém poderia prender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então, João viu uma grande multidão com o nome do Pai e do Filho em suas frontes. Que promessa Cristo faz àquele que vencer? Ele vai confessar o seu nome vai confessar o nome dos remidos na presença de quem? Apocalipse 3, 5. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Que maravilha! Cristo vai escrever os nomes dos remidos no trono, nas colunas de que templo? Apocalipse 3, 12, diz assim: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, também o meu novo nome. Que maravilha! O que é que diz Cristo de si mesmo? A testemunha fiel e verdadeira. Apocalipse 2,18. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzante. Quando Cristo andou a esse mundo, ele disse de onde veio, de onde saiu e para onde estava indo. João 13, 1 e 13, 3. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabendo Jesus que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e ia para Deus.
Ele realmente saiu de Deus e estava voltando para Deus mesmo? O que ele disse aos seus discípulos? Que os discípulos questionam eles assim, ele disse, 16 de João 24 em diante. Até agora nada pedis em meu nome. Pedis e recebereis, para que vossa alegria se cumpra. Disse-vos isto por parábolas. Chegará, porém, a hora, disse o Verbo, falando aos seus discípulos, que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Que está ali estava falando por enigmas. Aí ele disse, naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e credes que eu saí de Deus. Aí ele diz, saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Né? Como diz lá em João, como diz João 13, né? 13:3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e que ia para Deus. Até ali ele estava falando por enigmas, porque o Verbo estava ainda encarnado, né? Em sua humanidade, em carne e sangue, como eu e como você. Limitado em sua humanidade, Cristo não poderia estar nos quatro cantos da terra, em forma humana, não. Era mistério que ele subisse, se revestisse de toda a plenitude da divindade, e plenitude da divindade esta que ele compartilhava apenas com o seu Pai. João 17:5. Pai, glorifica teu Filho com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, para que pudesse voltar nos corações dos seus discípulos. 14:18 a 23 de João. Que seria o Confortador? Seria a presença de quem? Não vos deixarei órfão, voltarei para vós, diz o Verbo. Ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse Judas, outro Judas, né? Senhor, que espécie de manifestação vai ser essa? Tu vai se manifestar a nós que cremos em tua palavra e ao mundo não. Qual era a condição de Cristo se manifestar àquele que crê? E qual seria a presença do Confortador, do advogado? Seria a presença do Pai e do Filho? Ou de outro terceiro ser que não sabe o que é ser humano e que não derramou sangue por nós? Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. Mas o Pai é Espírito, Todo-Poderoso é Espírito, ou não? O Pai tem esse poder de atuar espiritualmente no coração da humanidade. Qual é o testemunho do Verbo encarnado? Em João 4. Em João 4, 20 a 24, a mulher samaritana. Porque a mulher questiona o Senhor. Senhor, vós dizeis que é em Jerusalém que nós temos que adorar a Deus? Nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, adorou a Deus aqui. Aí o que Cristo disse? Mulher, tu crês, a salvação vem dos judeus. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Mas vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Porque os pais buscam tais adoradores. Aí ele diz, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se o Pai é Espírito, que tipo de Espírito o Pai é? Se o Pai, ele é o próprio Espírito. O Pai, a pessoa do Pai mesmo, é Espírito. Que tipo de Espírito o Pai é? Espírito Santo. O Espírito do Santo, né? Logo, o próprio Pai é o próprio Espírito.
O que é que Cristo diz lá em João 16:32? Vós vai me deixar só, meus discípulos, mas eu não estou só. O Pai está comigo. Qual é o testemunho de Pedro a respeito de Cristo quando andou fazendo bem aqui, em Atos 10:38? Cristo andou com quem aqui fazendo bem? Quem estava com seu amado filho? Embora o filho tivesse encarnado, debilitado e sua natureza fraca, em carne e sangue com você, mas ele estava com quem? Quem andou com seu amado filho? 10:38 de Atos. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. E o que era o Espírito Santo em Cristo? Era a presença de quem? O qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Mas quem é que era com seu amado filho? Era o Deus Espírito Santo ou o próprio Pai? Porque o verbo diz lá em João 16:32, vós haverá em me deixar só, meus discípulos, mas eu não estou só. O Pai está comigo. Logo, se o Pai é Espírito, que tipo de Espírito o Pai é? Em João 4:24. Espírito Santo, né? Mas o Senhor não é Espírito também, não? O Senhor é Espírito ou não? Porque Paulo pregava um só Deus e um só Senhor. 1 Coríntios 8:6. Todavia, para nós é um só Deus, o Pai, de quem tudo procede, para quem nós vivemos e existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por meio dele. Paulo não pregava dois senhores nem dois deuses, não. Um só Senhor e um só Deus. 1 Coríntios 8:6. Esse Senhor Paulo pregava. 2 Coríntios 4:5. Pois nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos por causa de Jesus. E como é que o Senhor se manifesta hoje no coração daquele que crê? Quem é o Senhor hoje? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali a liberdade. Mas todos nós, que com a face descoberta, contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados na glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Paulo compara o Espírito Santo, que é soprado lá em João 20:21, por Cristo. A paz esteja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. A própria imagem do próprio Cristo estava em Paulo, ou seja, Paulo tem esse entendimento que já não era mais ele que vivia, mas Cristo vivia nele. Em Gálatas 2:20. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas 3:27. Todos vós que fosse batizados em Cristo, já vos revestive de Cristo. Gálatas 2:27. E como é que o homem passa a ser filho de Deus? Gálatas 4:6. Porque vós sois filhos de Deus, e Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, que clama, Abba, Pai. Esse mesmo Espírito estava nos antigos profetas, que foi revelado aos antigos profetas, tal salvação que, vindo à plenitude dos tempos, foi manifesto ao homem. Ou seja, quem estava nos antigos profetas que profetizaram a respeito dessas maravilhas no passado? Era a presença de quem? 1 Pedro 1:10. Foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas indicaram, examinaram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outro destinada, buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao comunicar-lhe de antemão o sofrimento que Cristo haveria de passar e as glórias que seguiriam aquelas aflições. Mas o Espírito de Cristo que estava nos profetas era a presença de quem? Nos próprios profetas. Era a presença de outro ser pessoal ou do próprio Senhor. Esse mesmo Espírito estava também em Paulo. Aí eu volto para 2 Coríntios 3:17. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali a liberdade. Mas todos nós, que com a face descoberta, contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Que o amor de Deus o Pai, na pessoa de seu amado Filho, possa estar com cada um de vós. Amém? Deus seja louvado na pessoa de seu amado Filho.